Olá, bom dia, graça e paz. Aqui quem fala é o apóstolo Gelson Becker, diretamente de Recife, Pernambuco, Brasil. Sexta-feira, dia 27 de novembro. Estamos felizes por tudo que o Senhor está fazendo. Estamos vivendo um novo tempo, um novo ciclo, uma nova fase, uma nova dimensão de manifestação da glória de Deus. Semana passada, eu interrompi a sequência de ministrações e aulas para falar sobre o batismo de liberalidade, aproveitando o pastor André Stel, lá de Brusque, que estava conosco aqui em Recife. Foi um período de muita comunhão, de muitas bênçãos espirituais. Hoje eu vou retomar a sequência da aula posterior ao módulo Intercessão Profética. Continuamos nessa temática de intercessão, mas eu quero falar para vocês essa manhã sobre a intercessão que reapresenta Jesus. Deus precisa de intercessores na terra que reapresentem a Jesus diariamente, constantemente, ciclicamente. Essa é a grande pegada, compreender esta engrenagem do ministério de intercessão. Fará com que as nossas rezas pentecostais, rezas protestantes, se tornem muito mais do que repetições, mas se tornem em verdadeiras e poderosas manifestações da vontade de Deus no céu, na terra. É por isso que ele nos ensina a orar, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra, como essa vontade é perfeita lá no céu. A ministração de hoje tem por objetivo reafirmar o que há 2 aulas atrás nós introduzimos como um pensamento central da teologia de John Wesley. John Wesley foi um grande avivalista dentro da igreja anglicana que fundou o metodismo, e a partir do metodismo, que é fruto de uma reforma anglicana, surge o wesleyanismo, que é um movimento carismático dentro do movimento metodista. E o pensamento central de John Wesley dizia: Deus nada realiza na terra a não ser em resposta à oração. Hoje iremos ver alguns episódios bíblicos onde a vontade soberana de Deus, ela está bem clara, bem definida, e o Senhor só entra em operação executando essa vontade divina na terra depois que ele encontra intercessores dispostos a verbalizarem, a profetizarem, a orarem na terra, ligando aquilo que já está no coração de Deus nos céus. Essa relação de parceria entre o divino e o humano não foi apenas no Jardim do Éden, mas é um padrão ao longo das Escrituras. É intercessão madura. A intercessão madura não é aquela que insiste com Deus para que a vontade do intercessor prevaleça. Justo pelo contrário. A intercessão eficaz capta, discerne, entra em sintonia com o coração de Deus e conecta-se a Ele, crendo que sua vontade sempre será boa, perfeita e agradável, e ora perseverantemente na terra, até que toda a resistência demoníaca do segundo céu seja dissipada e destruída. Nós, enquanto intercessores, apenas reapresentamos a Jesus e reapresentamos o seu sacrifício diante do Pai como um argumento jurídico convincente. Filipenses capítulo 1, verso 9 diz: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção espiritual. Deus opera na terra através das orações do seu povo. Desde o Éden até hoje, Deus é o dono, mas nós somos os seus mordomos. Quando Deus delega autoridade para alguém na terra, é para toda eternidade. Isso é tão sério que mesmo depois que o indivíduo rebela ou se afasta dos caminhos do Senhor, os dons espirituais continuam sendo irrevogáveis. Romanos 11, 29, Salmo 68, 18 diz que até para os rebeldes ele dá dons. Até mesmo no caso de Luzvel, nome original do estado de Lúcifer antes da queda, uma vez rebelado contra Deus, ele ficou destituído da glória de Deus, da glória do Pai. Porém, seus poderes e habilidades sobrenaturais, enquanto príncipe angelical, continuam, não foram retirados dele.
Continuam em Lúcifer essas habilidades que Deus o criou com elas, até os dias de hoje. A diferença é que ele não tem mais a glória de Deus. Todo o poder que Satanás utiliza para se opor à igreja, para se opor a mim e a você, nos dias de hoje, é o poder que ele recebeu do próprio Deus em seu estado original. Porém, agora, destituído da comunhão com Deus, destituído da glória de Deus. Uma vez delegado poder e autoridade por Deus, isso é irrevogável. A diferença será se vamos operar nesse poder cheios de glória de Deus ou se vamos nos mover nesse poder destituídos da glória dele. Se eu vou operar cura cheio de intimidade e comunhão com Deus, ou se eu vou operar cura porque entendi algumas engrenagens espirituais que curam o enfermo, mas centralizado no meu próprio eu, ego, ou inspirado por demônios. A autoridade de Adão sobre a terra foi tão completa e definitiva que ele, e não apenas Deus, tinha a capacidade de transmitir esse poder e essa delegação de autoridade a qualquer outro. Em Lucas capítulo 4, versos 6 e 7, Satanás, já destituído da glória de Deus, cria uma falsa glória para ele mesmo. E com essa glória fictícia, essa pseudo-glória, ele tenta negociar, ele tenta comercializar com os seguidores e com os súditos na terra. É a glória dos reinos da terra. É a única coisa que o Satanás tem. É o glamour do sistema político ou do sistema religioso de controlar as massas, de controlar as multidões, de poder, de dinheiro ou sexo. Essa é a única moeda de troca que Satanás tem, de fato, para negociar conosco e nos propor a mesma tentação que ele propôs a Jesus. Darei a você toda essa autoridade e glória desses reinos, porque me foi entregue, Satanás aqui está falando com Jesus, e a dou a quem eu quero. Portanto, se prostrado, me adorares, toda a glória dos reinos, toda a glória do sistema, toda a glória do cosmos, tua será. Jesus, em momento algum, refuta o diabo dizendo que ele não tinha essa moeda de troca. Não, Jesus reconhece que Satanás tinha essa moeda de troca e ele a rejeita, e ele o repreende. Em momento algum, Jesus diz, não, você não recebeu de Adão no Éden autoridade. Jesus compreende, tem profunda convicção de que, de fato, no Éden, Satanás recebeu a autoridade que Deus deu para Adão. Ainda em João 12, 31, 14, 30, 16, 11, Jesus chama Satanás de príncipe desse mundo, pois tinha uma profunda consciência de que no Éden Adão havia perdido o domínio, Marshall, como vimos algumas aulas atrás, sobre a criação, e para restaurar esse propósito original do plano divino, Jesus teve que assumir a forma humana, vir e morrer em nosso lugar. Essa decisão não é minha nem é sua. Essa decisão é decisão do próprio Deus. Deus decidiu operar na terra através da instrumentalidade do homem. Isso quer você se sinta confortável, quer você não se sinta confortável. O homem, com a sua mente enfeitiçada pelas religiões, foi treinado por um sistema de domínio e opressão das massas a pensar que Deus faz se ele quer e se Deus não fez é porque Deus não quis. Transferir essa responsabilidade para Deus e assumir uma postura de passividade diante das circunstâncias, diante do comissionamento que o próprio Deus nos verbalizou. A decisão de Deus de realizar sua vontade na terra através da instrumentalidade humana foi tão real e tão definitiva que custou a Deus a encarnação do seu filho, a fim de reconquistar tudo aquilo que Adão havia perdido e disponibilizar para nós todas as ferramentas necessárias para voltarmos a exercer domínio sobre a criação. Uma vez que a palavra dele tenha delegado à raça humana a responsabilidade de administrar a terra, o próprio Deus teve que assumir a forma humana para morrer em nosso lugar. Não existe verdade mais desconcertante do que essa. É evidente que Deus decidiu agir na terra através dos homens.
A humanidade sempre será o elo de ligação entre a autoridade e a atividade de Deus na terra. O reino é dele, a vontade é dele, porém ele precisa que nós oremos na terra, pedindo que seu reino venha e seja estabelecido entre nós. Mateus 6:10. Embora o salmista nos garante que o Senhor conhece as nossas necessidades antes que a palavra nos chegue à boca, esse mesmo Deus nos ordena que oremos diariamente pedindo que ele nos envie o nosso pão de cada dia. Mateus 6:11. Não é interessante isso? Deus apenas deseja, ou será que ele precisa que oremos na terra pedindo que ele envie mais trabalhadores para a sua seara? Mateus 9:38. Quem é o maior interessado? Deus não é o dono dessa seara? Deus planejou que sua palavra fosse propagada em toda a terra. É desejo do coração de Deus. Depois ele nos comissionou a ir e a pregar esta palavra. Bom, não precisa de muita inteligência para concluir que essa é a vontade soberana de Deus. Então, se esta é a vontade soberana de Deus, por que ele simplesmente não a cumpre, não a executa automaticamente? Se esta é a vontade soberana de Deus, então por que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 3:11 que devemos orar para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada? Por que eu preciso orar para que a vontade soberana de Deus se cumpra e se materialize e se manifeste na terra dos viventes, na minha vida, ou em alguma circunstância em específico pela qual Deus me inspira a orar? Fica evidente que todas essas coisas são a vontade de Deus. No entanto, Deus se nega a realizá-las na terra, desconecto de uma íntima comunhão conosco. Profetas e intercessores são pessoas especiais no coração de Deus. Amós 3:7 já fala isso. Diz que Deus não realiza nada na terra, a não ser depois de revelar o seu segredo, os seus mistérios aos seus íntimos, aos seus profetas. Ora, vem comigo. Deus, ele é absoluto, entronizado, acima de todos os céus, querubins, serafins, arcanjos, e ele definiu uma palavra, e essa palavra que o próprio Deus definiu limita o modus operandi através do qual Deus pode agir na terra. Então existem frases e chavões que constroem uma teologia confusa na nossa mente. Para Deus tudo é possível, nada é impossível para Deus. Isso é uma verdade em algum contexto, mas se você tirar essa verdade do contexto, ela se torna uma superstição. Por exemplo, é impossível Deus manifestar a sua glória ou cumprir as suas promessas de prosperidade financeira se você não corresponde à palavra de Deus que estabelece alguns princípios para os resultados financeiros. A natureza de Deus é perdoadora, mas é impossível Deus se manifestar perdoador sem que haja uma ação correspondente por parte de mim ou de você, de cada um de nós, reconhecendo os nossos pecados, confessando os nossos pecados e pedindo perdão. Deus, ele é um justo juiz. E a natureza de Deus, enquanto Tsidkenu Yahvé, o Senhor, a nossa justiça faz com que Deus seja um poder estático. Você já viu na sua cidade algum juiz sair do fórum e ir de casa em casa, bater de porta em porta e perguntar: oi, dona Maria, tudo bem? Eu sou o juiz do Supremo Tribunal Regional e eu vim aqui perguntar se a senhora tem alguma causa aí, está precisando que eu julgue a sua causa com o vizinho, com o patrão, com o empregado. Não, o juiz não faz isso. O juiz, ele é uma força estática, ele é um poder que fica entronizado no fórum e nós vamos a ele com nossas petições. O fato de Deus saber da tua necessidade não quer dizer que ele vai fazer alguma coisa. Ele também sabe da necessidade do continente africano todinho. E enquanto não houver um reconhecimento, um quebrantamento, uma adoração, enquanto uma pessoa não unir o seu espírito ao Espírito do Senhor e verbalizar um exercício de fé que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia diz: invoca-me, clama a mim, chama a mim. Enquanto não houver esta ação de fé correspondente na terra, essa força e esse poder que é estático
que é todo poderoso, sem dúvida alguma, ele é o único que pode resolver. Não vai ser acionadas as engrenagens espirituais para manifestar a glória de Deus. Uma vez delegado o poder, é para todo sempre. Uma vez que Deus falou e estabeleceu, mesmo que você peque, se afaste dos caminhos do Senhor, ele não é um manipulador que dá o brinquedo e tira o brinquedo. Nós temos essa confusão na nossa mente, porque as pessoas estão acostumadas com o modelo pastoral em que dá a oportunidade e tira a oportunidade, dá a chance e tira a chance, dá a oportunidade para o obreiro e tira a oportunidade do obreiro, usa as pessoas nas máquinas administrativas eclesiásticas como quem usa roupa e depois joga fora. Deus não faz isso. Uma vez que Deus delegou, delegou para todo sempre. Ou você cumpre a sua identidade, cumpre o seu destino, ou você aborta. Orações fervorosas de Elias. Veja que o desalinhamento no mundo espiritual resulta em catástrofes meteorológicas no mundo físico, no mundo natural. Em 1 Reis, capítulo 18, encontramos Deus estabelecendo uma relação de íntima comunhão e de parceria com Elias, seu profeta, a fim de que o tempo das mudanças geopolíticas e as mudanças meteorológicas se manifestassem na terra, especificamente na região de Israel e Judá. Porém, fica claro no relato desse capítulo que, embora Deus abominasse as práticas pagãs de feitiçaria introduzidas entre o seu povo por Acabe e Jezabel, Deus não iria interferir a não ser que fosse em resposta à oração de um justo, em resposta à oração de um profeta. Deus precisava de um homem cheio de ousadia e poder, cheio do Espírito Santo na terra, para juntos reverterem esse quadro de desonra e para juntos reverterem esse quadro de idolatria nacional. Deus não vai mudar esse quadro de feitiçaria política estabelecida no Brasil, esse golpe socialista, sem que a igreja se arrependa por ter recebido propinas e vendido o seu direito de primogenitura trocado por um prato de lentilhas. Quando a igreja se arrepender desses pecados, então haverá uma intercessão eficaz. Então haverá uma intercessão eficiente. Então Deus vai levar a sério a opressão da carga tributária do povo brasileiro. Então Deus vai corresponder dos céus com poder, com soberania, com graça, com livramento, com transformação sociopolítica e até meteorológica, porque a nação brasileira hoje está vivendo as mesmas catástrofes espirituais, políticas e meteorológicas, fruto de um modelo de feitiçaria e idolatria pagã, financiada e subsidiada com o dinheiro dos nossos impostos, diga-se de passagem. Deus sempre precisa de pessoas e usa a instrumentalidade delas para realizar sua vontade soberana na terra através da oração verbalizada. Tiago 5, 17 a 18 nos afirma que as orações de Elias não apenas trouxeram a chuva, como também ativaram 3 anos antes o juízo da seca. Deus usa a instrumentalidade do profeta para verbalizar o juízo, Deus usa a instrumentalidade do profeta para verbalizar o fim do juízo. O que é interessante aqui, e as pessoas não se apercebem, é que quando Elias vai orar para parar de chover, é uma oração, é um decreto, é um comando que Elias verbaliza e para de chover, e através da pedagogia da seca, começa um processo de juízo, tentando chamar Acabe, o rei, ao arrependimento. Mas quando chega o tempo de orar o mesmo Elias na mesma terra, para que volte a chover, não é uma oração, não é um decreto, não é um comando profético para voltar a chover. São 7 vezes, são 7 períodos de oração. São 7 ciclos de oração que Elias está tentando discernir no espírito dele. Será que rompeu? Será que não rompeu? Será que vai chover? Será que não vai chover? Será que esses demônios foram rompidos, desentronizados, destruídos no cosmos, no segundo céu?
Vai ver a primeira vez, não tem nuvem. Vai ver a segunda vez, ele ora mais um pouco. Vai ver a terceira vez, não tem chuva. Ora mais um pouco, ora a quarta, ora a quinta, ora a sexta. E 7 vezes subiu a montanha o jovem, o discípulo, o moço de Elias, para ver o horizonte. Somente depois de uma oração perseverante, cíclica, contínua, ele vê a nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E aí a chuva se materializa. Por que levou tanto tempo? Para parar de chover foi um comando, estabelecer o juízo de Deus. Para reverter o juízo de Deus não foi uma oração. Foram no mínimo 7 ciclos de oração, fazendo teste, vendo, vai espiar, até que um pequeno sinal acontece. Porque reverter um quadro de juízo não depende da oração de um homem, depende de um arrependimento nacional, depende de um arrependimento coletivo. Depende de um arrependimento em tua casa, em tua família, em tua parentela. Depende de um arrependimento dentro da igreja que você congrega. Sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Quem está falando nesse texto? Deus. Com quem Deus está falando nesse texto? Com Elias. A respeito de quem Deus está falando no texto? A respeito do rei Acabe e da chuva que viria sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. 1 Reis 18, 1-2. Fica muito claro a vontade soberana de Deus. Darei chuva sobre a terra. Deus está garantindo e expressando a sua soberana vontade para Elias. No entanto, não cai uma gota d'água porque Deus quer na sua soberana vontade. Só vai cair água se Elias conseguir, pela intercessão, unido ao Espírito de Deus, romper com a resistência demoníaca estabelecida pelos feiticeiros de Baal e feiticeiros de Azera. No entanto, será que Deus apenas desejava que Elias orasse por um simbolismo religioso bonito? Ou será que Deus precisava que Elias orasse na terra até que toda a resistência demoníaca estabelecida pela adoração a Baal, adoração a Azera, 1 Reis 18, 19, fossem desligadas, destruídas, rasgadas, rompidas? No final do mesmo capítulo, em 1 Reis 18, 41, 46, Elias teve que orar 7 vezes pedindo algo que já era vontade de Deus realizar desde o início do capítulo, desde o início do texto. Nós devemos perseverar em oração porque o nosso Deus é um velho, gago, fraco, cansado, cego, surdo, mudo, impotente e sempre se esquece das nossas orações, das nossas necessidades. É por isso que nós temos que perseverar orando? Ou será que nós precisamos perseverar em orações de guerra? Orações em tom audível, orações de violência profética, porque o nosso Deus nos delegou poder e autoridade para que, unidos a Ele, em parceria, em espírito, exercemos domínio sobre a criação e alterarmos as circunstâncias emocionais, familiares, financeiras, de enfermidade, curando as doenças físicas ao nosso redor. A imagem mental que você possui de Deus e a imagem mental que você possui de você mesmo posicionado em Cristo Jesus determinarão toda a sua teologia de oração e de intercessão. Quem teve a ideia de encerrar o período de seca e enviar a chuva sobre a terra? Deus. Quem tomou a decisão de enviar a chuva? Deus. Quem teve a iniciativa de chamar Elias para um diálogo? Deus. Não foi Elias que teve a iniciativa. Então, porque se esta era a vontade de Deus, era a ideia de Deus, e este era o tempo de Deus, porque foram necessárias as orações de um homem para que gerasse chuva. Não foi uma oração de 30 segundos de autoajuda que Elias fez e começou a chover depois. Foi 6 a 7 ciclos de oração, até que no último ciclo, Elias teve a notícia da nuvem do tamanho da palma da mão de um homem.
Elias ficou na mesma posição em que uma mulher dá à luz, simbolizando o conceito de oração que dá à luz um novo tempo, um novo ciclo, na posição da parideira, na posição da mulher grávida hebreia. Foi essa posição que Elias assumiu quando o manto de intercessão profética veio sobre ele. Amadureça em sua compreensão de como funciona o mundo espiritual. E pare de fundamentar sua fé em superstições religiosas que simplesmente transferem para Deus a responsabilidade daquilo que ele já nos comissionou para realizarmos na terra. A pergunta-chave é: as orações de Elias realmente produziram chuva? Seria tudo isso uma grande coincidência e no final de tudo, Deus poderia ter enviado a chuva sem as orações de Elias? Tiago 5, 17 e 18 responde esses questionamentos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Por que Elias precisou orar na terra? Porque Deus escolheu trabalhar na terra através dos seres humanos. Ainda que Deus deseje ardentemente fazer algo na terra, ele precisa que alguém interceda, clame, peça, não para convencê-lo daquilo que ele mesmo já deseja realizar, mas para dissipar, romper, rasgar, quebrar toda a resistência demoníaca que nos impede de entrar em comunhão com o propósito perfeito de Deus para as nossas vidas. Essa resistência demoníaca que rompemos ao longo das longas orações e repetições não impedem a Deus. Elas nos impedem de nos apropriarmos daquilo que Deus já realizou, daquilo que já foi consumado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. É muito importante que você entenda isso. Não é Deus que está fraco e o diabo está resistindo a Deus. Eu já falei em aulas anteriores. Deus não está em guerra com Satanás. Nós estamos em guerra com Satanás. Deus está acima dessa guerra. A igreja está em guerra com Satanás. Deus não está em guerra com Satanás. Deus é um justo juiz. Satanás bagunçou lá em Apocalipse 18, já foi expulso do céu, já precipitou na terra. Para cada demônio que existe 2 anjos de Deus. 1/3 das estrelas dos céus caíram. 2/3 continuam adorando a Deus no seu estado original. Então, Deus realmente não tem problema com Satanás. Na descrição de Jó, quando Satanás chega diante de Deus para afrontar a Deus, para questionar e argumentar, falando de Jó, ele se prostra diante de Deus. Ele vai lá com o rabinho no meio das pernas. Então Deus é absoluto e Deus está acima. Deus não é o bem, Deus não é o mal. Deus está acima do bem e do mal. Deus criou uma árvore, criou uma fruta e disse, o nome dessa fruta é conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque vai ter diarreia, vai ter dor de barriga. O homem foi lá e comeu. Se a fruta estava verde, se o fruto iria amadurecer, se em algum momento da história da humanidade Deus iria nos fazer conhecedores do bem e do mal, eu não sei. Eu sei que naquele momento a ordem era simples, não coma, e o homem desobedeceu. Ora, é muito simples. Deus, ele não está preocupado com Satanás. Nós estamos. E por amor a nós, ele nos envia os anjos para nos auxiliar a lutar contra as hostes da maldade. Essa guerra é nossa. E Deus, ele está numa zona de neutralidade para julgar tanto a nós quanto aos demônios. E se Deus é justo para conosco, pode ter certeza, Deus também é justo para com Satanás. Oramos, intercedemos para que a resistência demoníaca que nos impede seja quebrada. Não é que impedem a Deus, impedem a nós.
de nos apropriarmos daquilo que já foi consumado, a ter essa plena consciência de Deus em nós e através de nós. Andrew Murray fala a respeito da oração que o dar de Deus é inseparavelmente ligado ao nosso pedir. Apenas pela intercessão é que o poder é trazido dos céus e capacita a igreja para conquistar o mundo. Ezequiel 22, 30 e 31, já vimos nas aulas anteriores, mas é sempre bom reafirmar esses conceitos. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Isaías 59, 12 a 18 diz que Deus se veste com vestes de vingança. Vimos isso em outras aulas, onde nós estudamos que a natureza de Deus é amor, mas ele esporadicamente pode vestir-se de vestes de justiça e vingança, para executar um juízo, e depois ele tira essas roupas e pendura no prego, pois vingança não faz parte da natureza de Deus. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar e mentir contra o Senhor, e o desviarmos-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso, o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e apareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Outras traduções não usam a palavra maravilhou-se. Dizem que Deus ficou impressionado, Deus ficou boquiaberto, Deus ficou assombrado, porque não houve intercessor. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete de salvação em sua cabeça, e por vestidura se pôs sobre si vestes de vingança. Veja que a vingança é uma roupa que ele veste, executa o juízo, e depois ele tira essa roupa e pendura no prego novamente. Cobriu-se de zelo, como que um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. O fato de sua própria justiça o suster não elimina o fato de Deus procurar por intercessores. Esse texto não elimina a necessidade de intercessão. Esse texto reafirma a necessidade de intercessão. Óbvio que Deus é soberano e não vai ficar em depressão se ninguém estiver disposto a interceder na terra. Mas veja que ele primeiro busca por intercessores, não encontra, fica pasmo, fica boquiaberto, fica maravilhado, fica impressionado, porque não houve intercessor. Então o seu próprio braço lhe trouxe salvação, a sua própria justiça o susteve. Ok, Deus não entra em crise e o universo não entra em colapso se você dormir até mais tarde e não acordar cedo para orar. Fica tranquilo. O fato é que ele procura por intercessor porque este é o modus operandi padrão divino. Esse é o princípio. Uma coisa é você experimentar a Deus na sua justiça, outra coisa é você experimentar intervenções de misericórdia. Então, o fato dele suster por si mesmo na sua própria justiça não elimina o fato de 30 segundos antes ele ter procurado por intercessores. Ele é soberano e na ausência de intercessores não deixará de ser Deus. Porém, fica muito bem claro nesse texto que o modus operandi de Deus na terra dos viventes é prioritariamente em resposta aos intercessores. Ele coloca em nós um peso de intercessão a fim de orarmos na terra alinhados com os desígnios do coração dele nos céus. As nossas orações e as nossas ações de graça estão construindo algo, estão edificando algo.
Se você já jogou aquele joguinho Tetris, você entende o que está acontecendo nesta arte, nesta foto. Nós somos os leõezinhos que multiplicam o rugido do leão da tribo de Judá. Eu quero analisar com você agora a oração perseverante de Daniel. Você conhece a história? Daniel estava escravo no exílio babilônico. Ele fez os cálculos e descobriu que as profecias de Jeremias já haviam se cumprido, que Jeremias havia profetizado 70 anos de exílio babilônico. Os pais e a geração que antecedeu Daniel rejeitaram e desprezaram os puxões de orelhas proféticos, não só de Jeremias, mas de diversos profetas daquele período. E como fruto de não ouvirem os seus profetas, então foram levados escravos para a humilhação, nus, pelados. Arqueólogos dizem que os nobres, os príncipes e os sacerdotes tinham anzóis atravessados nos seus órgãos genitais, nos mamilos, no nariz, nos lábios, na orelha, no pescoço, no umbigo. Eles atravessavam anzóis e puxavam eles como animais. Nus, tiveram que caminhar até chegar no exílio babilônico, onde sobreviveram como escravos. A geração seguinte, já no exílio babilônico, e a geração das crianças que foram levados ainda pequenos para o exílio babilônico, agora está velha, agora está adulta, agora está fazendo os cálculos proféticos e concluindo que os 70 anos profetizados por Jeremias se cumpriram. No entanto, eles continuam escravos. Deus não vai cumprir a profecia só para dar testemunho a respeito de Jeremias. Jeremias foi um profeta desonrado, que não foi obedecido em sua nação. Em sua geração ele foi desprezado. Deus só vai cumprir a profecia de Jeremias se nacionalmente a psique de Israel, a psique de Judá, se arrepender profundamente e voltar aos pés do Senhor. Então, Daniel vai estabelecer a regra dos 9. Já vimos isso em aulas anteriores, eu estou só reafirmando esses conceitos para que você que conheceu a nossa escola de ativação profética através deste vídeo, volte e assista todas as aulas anteriores e siga conosco assistindo as próximas aulas. Os anjos aguardam por nossas orações para poderem se movimentar nas regiões celestiais. Outro episódio bíblico é o da oração perseverante de Daniel, capítulo 10, o qual também confirma aquilo que John Wesley pensava, ou quanto ele está certo em sua afirmação de que Deus nada realiza na terra, a não ser em resposta à oração dos santos. No ano de 606 a.C., Israel havia sido levado como escravo por causa do seu pecado. Anos mais tarde, em Daniel capítulo 9, descreve que ao ler o livro do profeta Jeremias, Daniel fez os cálculos e descobriu que estava no tempo do cativeiro chegar ao fim. Já haviam se passado pouco mais do que 70 anos. Todo religioso recebe uma profecia e permanece passivo diante dela, esperando que Deus ou o profeta façam por ele aquilo que sua preguiça ou passividade roubou dele nos últimos anos de religiosidade. Daniel rompeu com toda essa passividade e não ficou transferindo para Deus a responsabilidade de algo que era da nação de Israel. Embora cronologicamente os 70 anos já haviam se cumprido, o fruto do arrependimento ainda não havia florescido na psique da nação de Israel. Logo, a profecia de 70 anos de escravidão não podia se cumprir. Alguns cálculos dizem que eles ficaram 76 anos escravizados. Outros dizem que foram 78 anos, até que, de fato, o fruto do arrependimento florescesse, fruto da regra dos 9, de Esdras 9, Neemias 9, Daniel 9. Uma aula já gravada que você pode voltar lá e assistir. Ainda que de modo cognitivo, intuitivo ou não estruturado teologicamente, Daniel sabia que para Deus fazer cumprir as palavras profetizadas por Jeremias, era necessário que ele estivesse disponível na terra para interagir com Deus através do ministério da intercessão. Muitas vezes, para que a vontade de Deus se materialize na terra, ele procura por profetas intercessores. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com orações e súplicas, com jejum e saco de cinza. Daniel 9:3. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração para compreender e humilhar-te perante o Senhor teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel 10:12.
Quando recebemos uma profecia de avivamento, por exemplo, temos a tendência religiosa de ficarmos esperando que Deus cumpra para sabermos se a profecia era de Deus ou não era de Deus. Isto é imaturidade nossa. Ao recebermos uma profecia, temos 30 segundos para discernir no Espírito, pelo Espírito, se devemos trabalhar e nos unir àquelas palavras profetizadas, crendo e guerreando até que elas se manifestem publicamente, ou se devemos rejeitar e lançar fora aquela profecia, pois nossa paz interior foi alterada pelo próprio Deus como que um árbitro, como que um termômetro interior, sinalizando que aquela profecia não vinha da parte de Deus. Não é necessário perguntar quantas promessas de Deus não têm sido alcançadas simplesmente porque não encontra o envolvimento humano correspondente na terra dos viventes. Fica claro que Daniel discerniu em seu espírito de adorador, de intercessor, assim como Elias também captou o coração de Deus e ouviu da parte de Deus que Deus queria fazer chover sobre Judá. Que para a vontade soberana de Deus se cumprir na terra, alguém tem que estar disposto a interceder, ligando na terra aquilo que Deus já havia decidido e ligado em sua soberania nos céus. Deus havia despertado o espírito de Jeremias e o inspirou para profetizar e declarar 70 anos de escravidão. Agora que a nação desprezou e ridicularizou as chamadas ao arrependimento, o juízo profetizado se cumpre e Deus não cumpriu simplesmente as profecias de Jeremias, arbitrariamente. Não. Para que a profecia de Jeremias se cumprisse, Deus primeiro procura por um parceiro ou um grupo de parceiros na terra para intercederem. E encontra a instrumentalidade do profeta Daniel. Embora o relógio cronológico, 70 anos profetizados já haviam se cumprido, eles continuavam escravos, até que nas regiões celestes, no segundo céu, o cosmos fosse abalado. Deus encontrou em Daniel um amigo com o qual ele pôde compartilhar um peso de intercessão. Como sempre, Deus decidiu isso no céu e despertou o espírito de Daniel para jejuar e orar perseverantemente em parceria com Deus na terra, até que toda a resistência da maldade no segundo céu fosse destruída. Imagina que dos 21 dias de oração de Daniel, ele orasse apenas 10. Com certeza esse propósito teria abortado. Daniel capítulo 10, versículo 12 a 14 diz assim, ó: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, abatido, dizem algumas traduções. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas, os 21 dias. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à porta do grande rio Hiddekel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com um ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. A voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. As outras pessoas que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre elas um grande temor. Fugiram, esconderam-se, também discerniram que algo sobrenatural estava acontecendo, mas não tiveram a visão que Daniel teve. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão e não ficou força em mim. Desfaleci, diz algumas traduções, transmudou-se o meu semblante em corrupção, em olhar esquisito, talvez fosse a tradução mais inteligente, e não tive força alguma, contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo.
Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Daniel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo, Israel, nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Daniel 10, 2 a 14. Essas engrenagens espirituais são determinantes para que orações sejam eficazes ou são determinantes para que orações sejam frustradas, sejam abortadas. Não tenha dúvida, meu amigo, Deus precisa de nossas orações. Mesmo quando ele não encontra intercessor e Deus interfere sobrenaturalmente, fica evidente a importância da intercessão, pois o modus operandi de Deus é, em primeiro lugar, procurar por um intercessor na terra. Embora a existência de Deus e o caráter de Deus sejam completamente independentes de qualquer coisa criada por ele, Atos 17, 24 e 25 deixa claro isso, Deus já ter todos os recursos que ele necessita ao alcance das suas mãos, Jó 41, 11, Salmo 50, 10, Salmo 112. Deus precisa de nossas orações na terra para ligar ou desligar aquilo que ele já determinou, já ligou ou já desligou no céu. Porque em algum momento do passado, Deus delegou a autoridade, Deus delegou o poder, Deus delegou o domínio ao homem para governar sobre a criação da terra. E mesmo corrompido pelo pecado, Deus não tira do homem o poder e a autoridade delegada. Assim como mesmo rebeliado, Deus não tirou de Satanás a natureza com a qual ele foi criado. Deus apenas destituiu da glória. Assim, quando nós pecamos, Deus nos destitui da comunhão íntima com o Espírito Santo. Nós perdemos a amizade e a glória de Deus. O arrependimento, nós restabelecemos essa glória. Aquilo que Deus delega é irrevogável. Busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, estivesse na brecha perante mim, por favor desta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. A santidade, a integridade e a verdade de Deus o impedem de simplesmente fazer vistas grossas ao pecado. Por maior que seja o seu amor pelo pecado, todo pecado precisa ser julgado. Por outro lado, Deus, além de santo, também é misericordioso e amoroso. Como um pai perfeito, está sempre disposto a perdoar e reconciliar, evitando ao máximo o juízo. Os pecadores apenas sofrem as consequências pelas engrenagens espirituais que acionaram ao plantar o mal. Se ao longo das inúmeras visitações da misericórdia perdoadora de Deus, o desprezarem repetitivamente. Ezequiel 33, 11 diz assim, dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? O que Deus está dizendo aqui é, ao mesmo tempo que a minha justiça exige julgamento e o meu amor deseja perdoar todos vocês, porém para mim, enquanto Deus, para que eu possa perdoá-los e não executar o juízo estabelecido por terem desobedecido, vocês primeiro precisam apresentar o fruto do arrependimento genuíno. Ao longo dessa engrenagem espiritual estabelecida pela palavra de Deus, se algum justo se posicionar entre os pecadores e clamar a Deus, orar intermediando esse conflito, Deus está sinalizando o quão disposto ele é em poupar e perdoar. Mas como no episódio de Ezequiel 22, Deus não encontrou ninguém, Deus teve que destruí-los. Não gosto das implicações desse texto, tanto quanto você também se sente desconfortável. Fico boquiaberto em pensar nas consequências
de Deus que limitou a si mesmo através de princípios que o próprio Deus estabeleceu em sua palavra. Catástrofes, como inundações, terremotos, acidentes e mortes, não acontecem simplesmente porque Deus quer ou Deus desejou. Não. Ele não deseja essas coisas. Elas acontecem automaticamente quando a medida da iniquidade dos seres humanos, dos homens, dos pecadores, transborda e nenhum justo se coloca a interceder a favor, ou o número de intercessores e a eficácia dessa intercessão não corresponde ao peso e à quantidade ou à qualidade necessária para romper com aquele quadro de iniquidade pecaminosa. A fé substancializada no sangue de Jesus é a única alternativa para perdão e cancelamento da colheita pecaminosa. Isaías 59, 16 e 17 diz: e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, e por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve, pois vestiu-se de justiça como uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes e vingança, cobriu-se de zelo como que de um manto. Deus é absoluto, a transcendência de todas as coisas. Temos que decidir no que nós vamos fundamentar a nossa fé. Se nós vamos crer na superstição da religião ou se nós vamos crer nos princípios da espiritualidade. O primeiro lado, o lado esquerdo, o lado direito da sua tela, são duas possibilidades que as pessoas se dividem em pensar em relação a Deus. Uma vai levar à vida, a outra vai levar à morte. Ou Deus é o agente destruidor e vingativo que promove abortos, Deus promove estupros, doenças e catástrofes ambientais como terremotos, tsunamis, derretimento das calotas polares. Deve ser, então, nesta ideia estúpida, a responsabilidade de Deus. Os deslizamentos de terra acontecem porque Deus apertou no botão do play lá no videocassete do céu. E tudo de ruim que acontece no mundo ocorre simplesmente por ser a vontade soberana de Deus e temos que aceitá-la passivelmente. Ou tudo isso é superstição da religião, o outro lado. Ou Deus não é o agente destruidor. E embora ele se vista com vestes de vingança, a natureza divina é sempre boa, em todo tempo. O Senhor é bom, em todo tempo. O seu amor e a sua misericórdia se renovam a cada manhã. Deus simplesmente entregou a terra aos homens e temos que dominar sobre os fenômenos meteorológicos. Assim como Jesus repreendeu a tempestade, nós também temos que repreendê-la. Assim como Jesus operou milagres, nós também temos que ser a extensão e a continuidade do ministério de milagres de Jesus. Assim como Elias orou, interferindo nos fenômenos meteorológicos, nós também temos que fazê-lo. Somos responsáveis pelo que acontece na Terra e para Deus poder interferir em nossa vida pessoal, familiar ou comunitária, temos que orar na Terra ligando aquilo que Ele já ligou nos céus. Temos que orar na terra, desligando aquilo que Deus no seu coração já desejou ver na terra e já está desligado nas regiões celestes. O fato é que Deus não perdeu o seu direito de propriedade sobre a terra. Ele apenas delegou aos homens a responsabilidade de administrá-la como mordomos. A palavra de Deus estabeleceu limites e determina o modo operantes que Deus atualmente pode agir ou interferir em nós ou através de nós. A oração, a intercessão, uma oferta financeira, uma oferta de sacrifício, são poderosos instrumentos para ativar, catalisar, liberar esse fluxo da perfeita graça e bondade de Deus em uma determinada circunstância ou vida de uma pessoa. Bom, o resultado de você botar a culpa em Deus pelas catástrofes é que essa transferência de responsabilidade vai entristecer e vai construir em você uma imagem de Deus errada, equivocada. Vai levar você a blasfemar contra o próprio Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus quem nos convence da justiça, do juízo, do pecado.
Ou uma imagem mental de Deus que permite que o mal aconteça, assim como Deus não amputou o braço de Eva, assim como Deus não amputou o braço de Adão lá no Éden, quando eles iam comer da fruta que Deus disse para que não comessem. Esse Deus também não impede e não amputa você antes de pecar. Ele te inspira para obedecer, mas se você pecar, ele não vai te impedir de pecar. E pós-pecado, ainda te oferece perdão por arrependimento, misericórdia e salvação. Deus não é o bem nem é o mal. Ele apenas os criou e disse para que não viéssemos a experimentar esse bem, a experimentar esse mal. Não era para comer, era para permanecer inocente. Até quando eu não sei. A fim de nos proteger, a fim de proteger a humanidade. Porém, a humanidade desobedeceu no Éden e desobedece a cada dia. Ele apenas permite que colhemos aquilo que plantamos. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. João 10:10. Minha mente também se sente desconfortável com essas verdades, tanto quanto a sua. Fomos treinados a crer na superstição religiosa de que se Deus quiser vai acontecer. E nunca nos orientaram a pensar que em todas as ocasiões a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Jackson Hayford, pastor de uma das maiores igrejas do Evangelho Quadrangular dos Estados Unidos, diz que a oração é uma parceria do Filho redimido trabalhando ombro a ombro com Deus para a realização de seus propósitos redentores sobre a terra. Ser embaixadores do reino de Deus é exatamente isso. Temos que reapresentar a Jesus. Peter Wagner diz que temos que entender que o nosso Deus soberano, por suas razões próprias, tem designado este mundo de modo que muitas coisas que são realmente sua vontade, ele tornou essa vontade dependente das atitudes e das ações dos seres humanos. Pode ter certeza, meu irmão, essa manhã é vontade que o faminto seja alimentado. Mas para que isso aconteça depende de uma ação dos nossos braços e das nossas pernas. Ele permite que os homens tomem decisões eternas. E essas decisões influenciam a história para próximo da vontade perfeita de Deus, ou essas decisões eternas que os homens tomam influenciam a história para que a pessoa fique ainda mais longe deste ideal divino. A inércia dos homens não anula o poder da obra da expiação, mas a inércia humana torna a expiação ineficaz para com as pessoas perdidas. Quando crucificamos a nossa carne, podemos então responder ao comissionamentos para sermos Cristo em carne para esta geração. Nós fomos comissionados a reapresentar Jesus. Senhor, desperta-nos para o nosso destino. Quando você não sabe o que está procurando, provavelmente não encontrará nada. Quando você não sabe o que está fazendo, provavelmente não fará bem feito. Interceder está diretamente ligado a delegar autoridade para reapresentar. Jesus veio à Terra para reapresentar Deus à humanidade. E hoje nós somos comissionados por Ele a darmos continuidade a esse mesmo ministério como embaixadores do reino de Deus. Também reapresentamos Jesus perante toda a criação que geme com dores de parto, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, Romanos 8. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, João capítulo 1, 18. João 17, 17 a 26 diz assim, ó. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade, e não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tem amado a eles,
como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e eu farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Imagina o desenho de uma criança que está desenhando na escola um papel e a professora pergunta: ai, que lindo desenho, o que você está desenhando? Então a criança responde para a professora: eu estou desenhando a Deus. A professora coça a sobrancelha e diz: mas ninguém viu a Deus, ninguém sabe como Deus é. A criança responde para a professora: por isso a senhora não pode me atrapalhar, eu preciso terminar rápido esse desenho, porque quando eu terminar o desenho, todos saberão como Deus é. É mais ou menos assim que João 1,18 diz que ninguém sabe como Deus é, mas o unigênito de Deus veio ao mundo nos revelar. Jesus veio fazer um desenho de Deus para nós. Jesus veio nos trazer essa fotografia de Deus. Jesus veio nos trazer esse desenho de como o Pai é. João 14, 17 a 15 diz assim, ó: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos é suficiente, aí nos basta. Disse-lhes Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. E como me perguntas ou me pedes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, as digo de mim mesmo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Creia em mim, creia que estou no Pai, creia que o Pai está em mim, creia ao menos por causa dos milagres, das obras, dos sinais, dos prodígios que realizo. Na verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço. Faremos as obras que ele faz, por causa dessa íntima comunhão entre nós e ele e o Pai em nós e nós nele. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para junto do meu Pai. E tudo quanto pedires ao meu Pai, eu o farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amam, guardam os meus mandamentos. Ora, Jesus no Calvário tornou-se representante, intercessor e mediador de Deus para com os homens, mas também dos homens para com Deus. Este Deus-homem representou ambas as partes. Hebreus 1,3 diz: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa fé, da vossa confissão de fé. Ora, apóstolo é uma ação da parte de Deus para com a raça humana. Sumo sacerdote é uma ação da raça humana para com Deus. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre ambos. Jó, capítulo 9, verso 33. Jó está dizendo: não existe um juiz que põe a mão entre os dois lados. Jesus é este intercessor que coloca a mão sobre ambas as partes envolvidas no conflito e nos reconcilia. Jesus põe uma mão no ombro do Pai que está assentado no céu. Essa é a melhor forma que você tem para entender Jó 9,33. Jesus põe uma mão no ombro do Pai que está no céu, e a outra mão ele põe embaixo da nossa cabeça que estamos na terra. Jó, ele está exclamando no Antigo Testamento e dizendo: não existe um juiz, um mediador, um intercessor que resolva a causa dos dois lados. Jesus é esse cara, é a resposta do anseio de Jó. Uma mão ele põe no ombro de Deus, outra mão ele pega no nosso pescoço, na nossa nuca e nos reconcilia com o Pai. Jesus une com os seus dois braços tanto o céu quanto a terra. E em Jesus, céus e terra se tornam uma só coisa. Jesus, no Calvário,
ele torna-se representante, intercessor e mediador, tanto de Deus quanto dos homens. Muitos carregam um desenho errado em suas mentes da intercessão de Cristo ou da intercessão do próprio Espírito Santo, descritas em Romanos capítulo 8. A intercessão de Jesus Cristo não é uma oração que ele faz por estarmos cansados e formos dormir. Jesus não está no céu orando por nós. Jesus não está no céu orando por nós. Ele já consumou uma obra completa na cruz do Calvário para que por sua mediação nossas orações sejam ouvidas por Deus. Isso não nos isenta da responsabilidade de orarmos em nome de Jesus. E orar em nome de Jesus é orarmos na terra unidos ao mesmo Espírito que ungiu a Jesus. Jesus não está orando por sua igreja, ele está intercedendo, intermediando por nós para que possamos ter a certeza de que as nossas orações serão ouvidas pelo Pai. O Pai só presta atenção nas nossas orações porque Jesus está intermediando esse relacionamento por nós. O que não significa dizer que ele está orando e nós estamos jogando videogame na terra e daqui a pouco alguma coisa vai dar certo. Porque não dará. É isso que significa orar pedindo em nome de Jesus. É orar fundamentado na fé de que a obra redentora de Cristo Jesus da cruz do Calvário nos dá livre acesso ao Pai. Mediana, intermedia, intercede ao nosso favor. Ele, Jesus, tanto não está orando por nós, ele não está lá pedindo ao nosso favor, que ele mesmo afirma em João 16, 26. Naquele dia pedireis em meu nome. Então, para de acreditar que Jesus está rezando por você, que o Espírito Santo de Deus está orando por você e que você não precisa orar na terra. Para de acreditar em sofismas protestantes, em superstições pentecostais. João 16, 26, ele não ensina isso, ele diz o contrário. João 16, 26, Jesus diz, naquele dia, vocês vão pedir em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Veja, 1 Timóteo 2,5 e 1 João 2,1. Reafirmam e complementam isso. Para compreender essa engrenagem no mundo espiritual, de reapresentarmos Jesus diante do Pai, de reapresentarmos o sacrifício de Jesus diante do trono de Deus em argumentação, visualize a seguinte cena. Jesus está sentado à direita do Pai nos céus e eu me aproximo do trono de Deus, todo tímido, todo encolhido, todo cheio de mazelas, e o Pai então olha para Jesus e Jesus sussurra no ouvido do Pai. Aí está vindo o Becker está chegando aí, ele está entrando na sala do trono, você chegando à presença de Deus com sacrifício, louvor, adoração, mas Pai, presta atenção no que o Becker vai falar, porque ele não está vindo fundamentado na sua justiça própria, ele não está vindo confiando no seu próprio obras de justiça, nas suas obras de caridade que ele faz à terra, não. O Gelson está subindo aí, recebe o Becker porque ele está vindo lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Ele me recebeu, não apenas como Salvador, mas também como Senhor. E ele tem comunhão comigo. Eu e o Gelson somos um. Eu e o Becker somos um. Assim como ele quer se tornar um só contigo, Pai. Então, por amor a mim, por consideração a mim, ouve o que ele vai te pedir. E aí você já não se achega mais todo tímido, todo medroso, todo receoso. Você já se achega à presença de Deus com ousadia e intrepidez, crendo que de você mesmo pouca coisa boa existe, mas crendo que o Senhor é que nos fortalece e nos purifica. É o sacrifício de Jesus que nos habilita a ter esta intimidade e comunhão com o Pai. Uma vez na presença do Pai, o Pai vai responder para você: pois não, Becker, tudo bem, você chegou aí, diga. Parece que Deus não sabe o que você vai dizer, ele é presciente. É óbvio que Deus sabe o que eu vim pedir. No entanto, ele não vai agir enquanto eu não verbalizar. Deus vai dizer assim: Becker, você é sempre bem-vindo aqui, fica à vontade. Embora eu já saiba o que você veio me pedir, sou todo ouvidos, para que você tenha a experiência de se expressar. Fala, meu garoto.
Após a queda, a humanidade precisava que alguém resolvesse o seu problema com Deus e o seu problema com o diabo. Jesus mediou os dois conflitos, dando-nos hoje todas as ferramentas necessárias ao alcance de nossas mãos para quebrarmos os laços com o pecado, renunciando ao diabo e nos unindo completamente a Deus. Deus não honra nenhuma intercessão ou nenhuma oração bem intencionada do nosso coração. Ele vomita essa coisa. Ele só honra a intercessão de Cristo. E ele só nos ouve por causa do sacrifício de Cristo. Essa compreensão catalisará a nossa vida de oração e fará com que, firmemente, nossa fé seja fundamentada única e exclusivamente em Jesus para nos achegar ao Pai nos céus, o único mediador. Eu tenho certeza que todos os santos que morreram em Cristo Jesus estão acordados, trabalhando com Jesus, preparando moradas para morarmos. Eu tenho certeza que eles estão até orando, porque em Apocalipse 12 diz que os mártires e as crianças, os justos, estão clamando junto à base do trono de Deus. Eles estão intercedendo, pedindo até quando o nosso sangue inocente ficará sem ser julgado na terra. O que não quer dizer que eles estão orando para você trocar de bicicleta no final desse ano, meu irmão. Não. Essa petição é você quem tem que fazer. Não é santo, não é morto, não é ancestral, não é a rainha dos céus. Quebra todo esse lixo e essa feitiçaria, essa superstição pagã da sua mente. Somos distribuidores de Deus. A diferença entre distribuir bênçãos espirituais e produzir bênçãos espirituais está fundamentada justamente nessa profunda consciência do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós não temos que produzir nada, já está consumado, foi bem feito e foi realizado de uma vez por todas. Nosso chamado e nossa função não é substituir Deus, mas simplesmente para compartilhá-lo com os outros. Jesus, como sendo ministro de reconciliação por excelência, tem nos dado o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18, 19, vale a pena ler e sublinhar na sua Bíblia. Nós agora temos que reapresentar Jesus e sua obra redentora frequentemente em diversas circunstâncias e situações do dia a dia. Não curamos a partir de nós mesmos, curamos a partir da comunhão com a fonte da cura, Jesus. Somos apenas os seus canudinhos, por onde o poder e a graça fluem frequentemente. Não libertamos a ninguém, ele já conquistou o direito da liberdade, ele já derrotou a Satanás. Porém, na vida de muitas pessoas que estão me assistindo, Satanás ainda não está derrotado. Isso ainda não é uma realidade na vida de milhares de cristãos que frequentam as igrejas ou de incrédulos que nem as igrejas comparecem. Somos apenas facilitadores para ensinar as pessoas a se apropriarem daquilo que Jesus já realizou na cruz do Calvário. Não quebramos as maldições, ele já as quebrou. Apenas conduzimos pessoas através de orações de quebra de maldição para que essas verdades sejam apropriadas, sejam tomadas como verdade, como profunda consciência, tornem-se realidades em suas vidas. O poder é dele. Nós somos apenas os distribuidores desta experiência, desta informação, desta graça. A oração de intercessão é uma extensão do ministério de Jesus através do seu corpo, a igreja, por meio da qual nós mediamos entre Deus e a humanidade com o propósito de reconciliar o mundo com Deus, ou podemos intermediar entre Satanás e a humanidade com o propósito de reivindicar a vitória da cruz de Cristo Jesus no Calvário e aplicá-la por fé em diversas, inúmeras circunstâncias específicas em nossas vidas ou na vida das pessoas pelas quais nos dispomos a orar e a interceder. Cristo precisa de um homem sobre a terra para representá-lo. Assim como o Pai também precisou que Jesus viesse à terra e fosse essa perfeita representação do Pai. O homem de Deus foi Jesus, o elemento humano de Jesus somos nós, a igreja. E ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. João 20, 21. Essa parte eu acho assim maravilhosa e intrigante nas Escrituras. Como vimos lá em João 17, e como vimos na ilustração da criança que faz um desenho, Jesus precisou vir à Terra em forma humana. Se lá no Éden o avestruz tivesse desobedecido a Deus e comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, é possível que o Redentor viesse em forma de avestruz.
Se o urso tivesse comido a fruta que não era para comer, é possível que o Redentor viesse em forma de urso. Mas como no Éden, o único elemento racional com inteligência para fazer livre-arbítrio, obedecer e desobedecer, que havia vencido a vida do instinto e entrado na vida da consciência, da razão, era o ser humano pecou. E Jesus assumiu a forma humana. Deus, ele assume a forma humana para corrigir o erro da humanidade. Pare de acreditar que Deus vai limpar a sujeira da humanidade sem que a humanidade amadureça ao longo do processo. Isso não existe, isso não é possível. E leve o tempo que tiver que levar até que a igreja amadureça e pare de fazer orações que transferem para Deus responsabilidade daquilo que ele já delegou para nós realizarmos na terra. Cheios dele, intimidade com ele, através do poder dele em nós, nos catalisando, nos capacitando, nos fortalecendo. Ora, nós somos hoje o rascunho e o desenho da criança na terra que representa a perfeita imagem de Jesus. Nós somos a extensão e a continuidade de Cristo. Este é o comissionamento de Cristo em carne. No futuro vamos ter aulas específicas para desenvolver essa temática. Mateus capítulo 14, versos 17 e 19 diz: então lhes disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E ele disse, tragam-mo aqui. E tendo mandado a multidão que se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos distribuíram à multidão. Veja que não foi Jesus quem distribuiu à multidão, foram os discípulos. A operação do milagre de multiplicação, o fenômeno quântico de multiplicação do pão e do peixe foi responsabilidade de Jesus. Mas a distribuição para os famintos foi responsabilidade dos apóstolos, dos discípulos. Sobrou ainda cestos cheios de comida. Quando somos enviados por Deus, somos capacitados por Ele. Todas as ferramentas necessárias para cumprirmos com esse comissionamento dado por Deus são de total responsabilidade do próprio Deus. Ele é responsável por nos conceder as ferramentas para que possamos obedecer e ir. Porém, a responsabilidade é de quem nos enviou e não dos que foram enviados. Nosso problema é que até mesmo no ministério temos raízes de independência e às vezes estamos tentando fazer coisas espirituais boas, porém independentes de Deus e independentes de cobertura espiritual, de paternidade. Sempre que estivermos agindo cheios da capacitação divina e dentro de uma cadeia de submissão, interdependência em amor, uns para com os outros, estaremos nos movendo na mesma autoridade de Cristo. Em essência, não seremos nós, mas Cristo em nós, fazendo as obras do Pai. Próxima semana eu estarei chegando nos Estados Unidos. Eu vou ficar 22 dias na América, pregando, trabalhando, mas eu quero ir ao Christian International, eu quero me reencontrar com o apóstolo Bill Hymon. 2007 me ungiu o apóstolo. Minha comunicação com ele é muito lenta, muito restrita, muito vagarosa, porque ele fala inglês e o meu inglês é de índio. Sempre me comunicava com ele através do Cliff Bell, que fala fluentemente espanhol e fala português, porque é casado com uma hispana. Cliff Bell hoje não mora mais nos Estados Unidos, está morando no México, porque ele assumiu toda a rede do Christian International no México. Mas ainda assim a gente fica triangulando esse diálogo, essa comunicação. Eu quero estar pessoalmente lá, para poder ter tempo de qualidade. Isso gera ferramentas espirituais, conselhos que não tem apostila no mundo que possa nos transmitir. Certa vez, eu conheci uns irmãos em Moçambique. Ah, cara, essa experiência aqui é sobrenatural. Certa vez eu estava nos Estados Unidos e conheci irmãos em Moçambique ligados à Hyde Bank, ao Roland Bank do Ministério ISIS. E algumas pessoas do nosso ministério estiveram com eles lá e ficaram escandalizadas. E depois eu, vendo os vídeos, vendo o material, ouvindo eles relatar o fato, também fiquei assustado. Cheguei ao ponto, assim, até de pecar no meu coração, dizendo que eles estavam mentindo. Porque eles chegavam numa província do interior da Moçambique, na África, e eles diziam, olha, 7, 8 e 9 vai estar pregando aqui uma grande cruzada de milagres, sinais, cura, traga os enfermos, porque o nome do pregador que vai estar, porque o pregador que vai estar pregando aqui é o Senhor Jesus Cristo.
Aí eles botavam chamada de rádio, vinheta de rádio, carro de som, e colocavam cartazes dizendo: dia 10, dia tal, aqui nessa praça haverá uma reunião de oração por milagres e curas, traga os enfermos. Quem vai estar presente? Jesus Cristo. Jesus Cristo vai ser o preletor oficial da noite, Jesus Cristo. E eu disse: meu Deus, que propaganda, que marketing mentiroso é esse? Depois que eu vi as reuniões, depois que eu vi a glória, os milagres, eu ainda não tinha um entendimento profundo dessa trindade humana descrita em João 17. Para que eles sejam um só comigo, assim como eu e o Pai somos um só, para que sejamos unidos, eles na terra, Jesus e o Pai, para que onde esteja eu, ele também esteja, para que eles me vejam com a sua glória. Eu não tinha uma revelação profunda de que nós podemos nos tornar um só com Deus, de que nós somos Cristo em carne para essa geração. Essas matérias eu nunca havia sido ministrado. Depois que eu recebi essas revelações, essas palavras saltaram ao meu coração, não mais por teologia, mas sim por um espírito de revelação. Aí eu entendi que eles, na verdade, não estavam mentindo, não estavam fazendo um marketing exagerado, mentiroso. Mesquitas inteiras se transformaram as pessoas inteiras, 100% da mesquita fechou para se tornar uma igreja cristã. E parece um pouco fantasioso esse marketing. Preletor oficial, Jesus Cristo. Mas, na verdade, quando você e eu estamos unidos nesse nível de unidade com o Espírito do Senhor, pregando na plataforma, os demônios olham para nós, eles não nos enxergam, eles enxergam a Jesus. Os demônios só vão perceber que fomos nós que estivemos ali naquela plataforma pregando, depois que a gente estiver no hotel, tomando banho, ou no restaurante, comendo uma pizza. Porque aquela atmosfera de glória se dissipou, aí os demônios vão entender que não era Jesus quem estava na terra andando no meio do povo. É esse nível de intimidade e comunhão que Pedro experimentava, e quando ele caminhava no meio das pessoas, a sombra de Pedro curava enfermos. E se a sombra de Pedro curou enfermos, certamente a sua e a minha, em algum momento, já curou ou tornará a curar. Sempre que estivermos agindo cheios da capacitação divina e dentro de uma cadeia de submissão, independência e interdependência em amor, uns para com os outros, estaremos nos movendo na mesma autoridade de Cristo. Em essência, não seremos nós, mas Cristo em nós, fazendo a obra do Pai. Mateus 18, 18 a 20 diz: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. A grande cruzada de curas e milagres, cujo preletor é Jesus Cristo. O Jesus da Galileia tornou-se o Jesus de Quixeramobim, no interior do Ceará. Nessa época, minha mente tinha muitos resquícios de religiosidade e confesso que estava ficando indignado com a forma como eles estavam divulgando a cruzada de milagres lá em Moçambique, pensando que fosse apenas marketing mentiroso daquela comunidade. Porém, quando recebi a revelação de João 17, 10, 26, compreendi que não se tratava de uma propaganda manipuladora ou mentirosa, mas é mais pura verdade. Cristo em nós andando na terra dos viventes. Quando estamos debaixo do comissionamento do Senhor, em íntima comunhão com o Pai, através do Filho, o Espírito Santo vem sobre nós e vem através de nós com tamanho poder e intensidade, que os demônios irão olhar para nós na plataforma pregando e não nos enxergarão. Eles simplesmente verão a Jesus no púlpito ministrando. Feiticeiros e demônios só perceberão que fomos nós quem estivemos ali pregando e ministrando curas, depois que aquela atmosfera de glória tiver sido dissipada e estivermos distantes num restaurante jantando ou num quarto de hotel nos preparando para dormir. Em 2007, mobilizamos uma viagem apostólica a Quixeramobim, interior do Ceará, a terra que pertencia no passado a Antônio Conselheiro, líder da revolução naquelas guerras do interior do Ceará e matador de protestantes. Eu estava dormindo na casa do pastor Carlinhos, em Fortaleza,
bairro de São Cristóvão, quando o Senhor falou comigo: amanhã, ao entrar em Quixeramobim, seja meu representante. Você será a extensão e a continuidade do meu ministério nessa geração. Lembre-se, eles apenas necessitam que alguém seja Cristo em carne para que eles consigam crer em mim. Eu estava indo numa reunião para falar para os pastores daquela cidade. No dia seguinte, eu estava voltando àquela cidade para pregar para a cidade. Foi então que acordei e discerni o peso da glória de Deus dentro do quarto, e fiquei com aquela mesma memória muito viva em minha mente, até os dias de hoje. Ao conhecer o pastor mais antigo da cidade, Quixeramobim, tomamos a ceia e saímos caminhando e orando pelo centro da cidade, derramando suco de uva e farelos de pão, pelo mesmo percurso que os padres daquela cidade haviam torturado e arrastado vivo o falecido pai daquele pastor. Aquele pastor, na época, tinha apenas 6 anos de idade, quando presenciou os padres chicoteando o pai por pregar o evangelho pentecostal, amarrando-o e arrastando-o vivo pelas ruas de Quixeramobim, até deixá-lo numa espécie de campo de futebol, um rastro de sangue ao longo das ruas, dos quarteirões, e matá-lo no final do percurso. Quando o pastor decidiu perdoar aqueles padres, perdoar aqueles católicos romanos por terem estuprado a irmã dele, por terem matado a mãe dele, por terem matado o pai dele, e ele presenciou tudo isso com 6 anos de idade, a glória do Senhor invadiu aquela praça. Jesus da Galileia agora estava se tornando Jesus de Quixeramobim. Deus estava tentando me ensinar como funciona essa engrenagem no mundo espiritual. Jesus é o vencedor, nós apenas somos os seus oficiais de justiça, que executam a sua vitória em diversas circunstâncias de nossas próprias vidas, ou nas vidas das pessoas pelas quais nós oramos, quando eles nos traz pessoas ao nosso encontro para ministrarmos. É por isso que profetas dificilmente saem ao encontro de pessoas para ministrá-las. Profetas ficam no alto da montanha esperando que pessoas venham ao encontro deles. E como no caso de Samuel, e como no caso de Eliseu, as pessoas vão levando presentes, vão levando ofertas, sobem a montanha para serem ministrados por eles. Em casos específicos, por comissionamentos específicos, profetas saem do seu lugar e vão ao encontro de algo, alguém ou alguma cidade para ministrar alguma coisa, porque Deus mandou. Mas a maior parte do tempo eles ficam no seu lugar, no seu altar de oração, e as pessoas vêm ao encontro deles. Às vezes, fazem filas. Jesus é o Redentor, nós somos os distribuidores. Jesus é o cabeça, nós somos o seu corpo. Ao longo das Escrituras, esse é o padrão divino. Deus sempre procurando homens na terra para estabelecer parcerias e alianças, para estabelecer comunhão. Outro episódio, quando ainda caminhava com a igreja luterana, uma senhora idosa com câncer e reumatismo vivia há anos sobre a maca hospitalar, nem morria e nem era curada. Eu devia ter uns 17, 18 anos de idade, tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo, estava orando em línguas. Era o início da abertura para o mundo espiritual. Apenas essa mulher orava o dia todo pedindo que morresse. Ela já tinha oferecido dinheiro para as enfermeiras matarem ela, e as enfermeiras não haviam matado. Ela queria morrer, e ela orava de manhã e de meio-dia e de noite pedindo a morte. Todos os dias da sua miserável vida. Luterana, igreja de família de influência dentro da igreja, um dos primeiros protestantes daquela cidade e um dos primeiros maçons daquela cidade também. Deus mandou eu jejuar 3 dias e ir orar por ela. Quando eu a ungi e comecei a orar em línguas, algumas palavras em português e muitas palavras em línguas, uma atmosfera mudou. Um rio de cura começou a jorrar e a transformar toda a atmosfera demoníaca dentro daquele quarto de asilo, asilo-hospital. Um hospital-asilo. Ela começou a erguer a coluna depois de anos vivendo deitada. Ela tornou a sentar-se na maca. Todos os enfermeiros e enfermeiras ficaram atônitos, boquiabertos. Jesus estava saindo do esconderijo. Ela apenas conhecia o Jesus da religião luterana. Nunca ninguém havia apresentado a ela o Jesus da Bíblia. Ela fora treinada por manipulação teológica
a crer que a doutrina daquela igreja era superior a todas as outras. No entanto, ela estava morrendo de amargura, morrendo de falta de perdão, morrendo de câncer na coluna, de reumatismo. O Jesus morto do crucifixo, pela primeira vez na história desta mulher, estava se revelando a ela como um Jesus vivo e ressurreto. Emergiu um novo Jesus. Emergiu um Jesus diferente do que ela conhecia e acreditava ser a verdade absoluta. Emergiu um Jesus do meio das teias de aranha da teologia protestante. Surgiu a revelação de um Jesus diferente daquele que nas últimas décadas haviam apresentado a ela, e ela com certeza havia defendido e apresentado aos outros como sendo a verdade absoluta. O Jesus de ontem tornou-se o Jesus de hoje e o Jesus de sempre. O Jesus da Galileia tornou-se o Jesus daquela mulher. Um novo entendimento descortinou-se para mim. Eu e Jesus, unidos, um só Espírito. Eu sendo Cristo em carne para aquela mulher experimentar um Jesus diferente do Jesus apresentado pela religião. Libera o teu espírito e adore ao Senhor. Invoque a manifestação da sua glória, renda-se a Ele, porque é tempo de preparar o caminho para a manifestação da glória do Senhor. Eu quero que você seja Cristo em carne para as pessoas que estão ao seu redor. De fato, a conclusão que eu chego é que John Wesley tinha razão ao afirmar que Deus nada realiza na terra a não ser em resposta às orações. Creio que a vontade soberana de Deus precisa da intercessão de Elias, precisa da intercessão de Daniel na terra dos viventes, para ligar aqui na terra aquilo que já está estabelecido, determinado e ligado nos céus. Questionar essa engrenagem é questionar a sabedoria de Deus, é questionar o modus operandi de Deus, que em algum momento da eternidade passada, Deus decidir agir e interferir na terra através da instrumentalidade humana, porque no Éden delegou ao homem poder, domínio, marshal, em parceria, em aliança, e não arbitrariamente. Ficar achando que Deus vai fazer algo arbitrária e soberanamente é uma soberania confusa, que você carrega uma superstição. Eu creio na soberania, eu experimento a soberania, eu só não creio na superstição que as religiões ensinam sobre a soberania de Deus. Quando não houver intercessor disposto, Deus nunca perdeu nem perderá o controle soberano e absoluto das circunstâncias. Porém, é óbvio que diariamente a vontade perfeita de Deus se materializa na vida de inúmeros filhos. E simultaneamente também, no mesmo dia, diariamente, a vontade perfeita de Deus também é frustrada e abortada pela desobediência na vida de outros inúmeros filhos, ou quem sabe, incrédulos, que vivem alienados e independentes de Deus. Toda a nossa autoridade e legalidade para nos mover com ousadia e intrepidez no mundo espiritual, nos achegarmos ao trono da glória, está fundamentada no sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. Temos apenas que caminhar em comunhão com Deus através de Jesus, em espírito, em verdade. Essa firme amizade e intimidade com Deus fará de nós muito mais do que servos de Deus, mas nós iremos ter a consciência, a mentalidade de embaixadores do seu reino. Filhos maduros de Deus, irmãos de Jesus Cristo, co-herdeiros com Ele, bem-vindos ao ministério de representar Jesus e de distribuir as bênçãos espirituais já consumadas. Este é o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Eu quero que você me ajude a mobilizar o maior número possível de alunos para a escola de ativação profética. Nós estaremos no ano que vem fazendo reuniões para ativar apóstolos, ungir apóstolos. Encontros de final de semana, onde as pessoas virão, serão treinadas, e elas irão passar por um mapeamento. E nós iremos juntos discernir. Se você tem vocação pastoral, vai ser ungido a pastor. Vocação
evangelística vai ser ungido a evangelista, profeta, profeta, apóstolo, a profeta, ao apóstolo, e mestres sendo ungidos ao ministério de ensino como mestres. Isso não é feito arbitrária, independentemente. Isso é fruto de um discernimento coletivo. E para que isso aconteça, precisamos de comunhão, de oração, precisamos estar juntos. Essa escola é apenas mais uma ferramenta para o corpo de Cristo. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto, mas juntos nós queremos ser uma ferramenta, um bisturi nas mãos de Deus para ajudar você a amadurecer, crescer e a responder suas perguntas interiores. Vocês entendem que essa escola online está lhe ajudando ao proporcionar ferramentas de crescimento espiritual? A fim de você se tornar um filho maduro, manifestar a glória do Senhor? Então eu quero desafiar você a sacrificar algum tempo, a sacrificar recursos financeiros, a sacrificar algumas prioridades, alguns compromissos na sua rotina semanal, em suas programações, e sempre que possível, semanalmente estar assistindo essa aula. Nem sempre nós transmitimos ela ao vivo, 20 horas da noite. Nem sempre nós transmitimos ela na sexta-feira. Mas semanalmente, sexta-feira, 20 horas, você vai entrar no site, a aula vai estar lá, ou ao vivo, ou gravada. Vamos juntos unir nossos dons, talentos e treinar uma geração de filhos de Deus para manifestarem a glória do Senhor. Nós podemos servir as igrejas através de eventos como treinamento de pastores, upgrade pastoral. É essa primeira arte, esse cartaz aí do canto esquerdo da tela. Um outro evento que nós fazemos com frequência nas igrejas é quando os céus invadem a terra. Cruzadas de milagre, tanto no Brasil quanto no exterior, congresso de unção e poder. E escolas de ativação profética, cujo treinamento é dentro da igreja, apostila, material, inscrição, vacinando a igreja para discernir e responder a falsas profecias, a discernir e a responder a profecias genuínas, legítimas, verdadeiras de Deus. Como tarefa de casa, eu quero que você me responda por e-mail, em resumo, o que você compreendeu sobre a experiência de intercessão de Elias. Segunda, ao contrário de Daniel, você já abortou algum processo criativo de fé, desistindo de orar ao longo do processo? Descreva-nos. O que você compreende pela palavra enviado? Quais as implicações dela? Relate-nos algum episódio em que você foi instrumento nas mãos de Deus para distribuir bênçãos para alguém por quem você intercedeu. Eu quero que você abra os compartimentos secretos da tua alma e do teu coração agora. Eu quero, dentro de alguns instantes, orar com você. Mas antes de nós orarmos, eu quero ser muito sincero. Esse final de mês de novembro, início de dezembro, o espírito de consumo, o espírito de mamon, já está torturando pais, fazendo eles se sentirem culpados por não conseguirem, na sua contabilidade financeira, comprar os presentes caros que a imprensa, que a mídia, que o marketing dita sobre a neurolinguística deles. Eu quero que você celebre com seus filhos, com sua família, coma comidas especiais, coma comidas gostosas, mas de modo muito maduro, muito especial. Eu não quero que você viva escravo desse sistema, dessa glória dos reinos desse mundo. Porque aquela glória que Satanás ofereceu para Jesus é a falsa glória, porque ele perdeu a glória de Deus, então ele cria uma glória dos reinos desse mundo. Essa glória, ela é vomitada e ela é oferecida na época de Natal, onde muitas pessoas não ofertam, não dizimam, não semeiam no reino de Deus, e ficam dezembro, janeiro e fevereiro escravos do rei Mamon, escravos do rei Momo, personificação obesa, gorda, de pornografia e perversão sexual. E já pensou você ter que esperar o rei Momo acabar de ser adorado nos últimos dias de carnaval, para somente depois do carnaval a tua contabilidade financeira voltar a fluir, voltar a funcionar, voltar a ser o que era antes? Não, na minha vida não, e na sua vida isso também não vai acontecer. Porque por decreto apostólico e profético eu determino que você nos próximos dias vai separar uma oferta de amor e de sacrifício, maturidade a Deus. Se você entende que essa escola está sendo instrumento para te abençoar, vai depositar na nossa vida, no nosso ministério. Nós vamos estar orando por você. Mande o comprovante de depósito, eu te respondo com as apostilas por e-mail. Você entender que nós não somos maduros no reino, não tem problema. Encontre alguém que você entenda ser maduro e faça essa oferta, faça essa semente, faça esse sacrifício.
Mas nós não temos responsabilidade de orar por todos os necessitados do planeta Terra. Jesus não tinha necessidade de orar por todos os necessitados do planeta Terra. Jesus fala em João 17, aqueles que tu me deste, aqueles que vieram ao meu encontro, por eles eu rogo, por eles eu peço. Nós temos obrigação e responsabilidade diante de Deus de interceder por quem está unido conosco. Não apenas por boas intenções, mas é aluno da escola, ora por nós e contribui financeiramente com esse projeto. Automaticamente nós temos responsabilidade diante de Deus de velar, orar e interceder por sua vida familiar, saúde, finanças, ministério. Vamos juntos nos unir, estabelecer essa aliança. Como é que se substancializa, se efetiva a aliança de intercessão? No depósito da oferta, no gasofilácio. Seu dízimo, honre o seu pastor. Honre a sua igreja local. Seu dízimo, honre a igreja em que você congrega, mas fora o seu dízimo, faça uma oferta alçada, faça uma oferta de sacrifício e faça rápido, antes que a sedução da mídia, do marketing, roube do altar do Senhor aquilo que vai render 30, 60, 100 vezes um fenômeno de multiplicação espiritual e acabe indo muitas vezes para a futilidade do comércio de final de ano. Não é pecado comprar presentes, comer comidas gostosas, vestir uma roupa especial. É o trabalho do teu ano. E é dom de Deus que você desfrute do resultado do teu trabalho. Mas também não é maduro você investir no ministério da Nike R$1.200 num tênis e no obra de Deus você não depositar R$120. Você pode comprar um tênis de R$1.200 sem culpa, sem pecado, contanto que na obra de Deus, em missões, em projetos evangelísticos, não só com o nosso ministério, mas também com sua igreja local, você faça algo correspondente. Deus te abençoe, te ilumine. Essa semana nós vamos estar fazendo 3 dias de jejum por todos os alunos e por todos os parceiros que estão ofertando e depositando suas ofertas. Se porventura você não está podendo depositar agora, porque final de novembro, início de dezembro ainda não recebeu, eu estarei orando por você mesmo assim. Faça um propósito com Deus, faça um voto com Ele, coloque isso diante do altar do Senhor, diga: Deus, assim que o Senhor mover as circunstâncias, eu vou fazer essa oferta, vou fazer esse depósito e vou participar desses frutos da escola de ativação profética. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mande-me um WhatsApp. 55 é o código de área do Brasil, 81 é o código de área de Recife, Pernambuco, 998-711-201. Esse é o WhatsApp da Claro. O número da TIM também tem um WhatsApp, 998-608-401. O número da Oi é só para receber chamadas. Inscreva-se no canal do YouTube, youtube.com/Gelson Becker. Mande-nos um e-mail e divulgue o nosso site, ativaçãoprofética.com. As ofertas e as doações poderão ser feitas no Banco Bradesco, agência 2518, conta corrente 10-263, dígito 6, em meu nome, Gelson Becker. Quero que você experimente as mais ricas bênçãos de Deus. Persevere na sua vida de oração. Em nome de Jesus.